Eu aprendi muito durante esse dia e, por isso, junto meus agradecimentos a os que foram feitos até agora. Estou muito consciente do tempo, de maneira que o que vou fazer vai ser lançar ideias sem se desenvolver, mas o meu objetivo é chamar a atenção a várias coisas que não são do domínio da técnica, mas do domínio da política. Então, vamos lá. O título dessa apresentação foi formulado pelos organizadores. No início eu gostei, mas rapidamente eu percebi que era um grande desafio. O futuro do SNS, eu acho que a pergunta deve ser um pouco mais ampla. Temos que falar do futuro da saúde nesse país. E é por isso que vou introduzir a noção de cobertura universal em saúde. E vou focar, vocês vão ver por quê, a minha intervenção sobre o papel crítico dos trabalhadores de saúde. E depois, no final, vou identificar alguns desafios e algumas propostas de respostas. Mas a verdade é que tenho mais perguntas do que tenho respostas. Eu peço desculpa pela qualidade da voz, mas como vocês podem perceber, tenho um pequeno problema e espero que vou ter a vossa compreensão. Na segunda-feira dessa semana, em Nova York, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Portugal, com outros 191 países, reafirmou seu compromisso para cobertura universal de saúde. O que é isso? Tenho a definição que dá a Organização Mundial da Saúde. Basicamente, isto significa cobertura da população toda, cobertura das todas as necessidades e tudo isso a custos aceitáveis. Então, isso deve ser o objetivo do país. A própria Organização Mundial da Saúde publicou um relatório para explicar como chegar a esse ideal de cobertura universal. E aqui vai 4 condições. Um sistema de serviços forte. Não disserão um SNS forte, mas um sistema, o conjunto de serviços que formam um sistema forte. Um financiamento adequado. Aqui em Portugal, temos um financiamento da saúde que está na média dos países ricos. Estamos a 9%. O problema que o país tem é que uma parte importante, 1/3 da despesa em saúde, vem do bolso. São despesas privadas, quer através de seguros ou diretamente do bolso das pessoas. Então, pergunto, isso é aceitável ou não é? Acesso a medicamentos e tecnologias
Vimos com o caso dos medicamentos para cancro, o caso que estava nos jornais nas últimas semanas, que necessitamos de regras claras para decidir que medicamentos, que tecnologias. Vemos tantas possibilidades hoje, que tecnologias devem ser implementadas, temos que ter regras. E, finalmente, é preciso ter uma força de trabalho bem formada e motivada. Estou a falar de vocês. O que isso quer dizer? Bem formada quer dizer ter as competências que correspondem às necessidades das pessoas, dos serviços. Não ter competências que não são úteis e não faltar as competências que seriam úteis. Falando das tecnologias, quais são as competências transferidas aos alunos nas nossas escolas, nas nossas faculdades? São as que precisamos ou devemos rever os processos de formação? Isso quer dizer mantimento e melhoria contínua das competências. Isso quer dizer deixar tempo, reconhecer quando os profissionais vão adquirir competências novas. Condições motivadas, uma força de trabalho motivada significa que temos que ter condições e ambiente de trabalho decente. Estou a utilizar a palavra que a Organização Internacional do Trabalho utiliza, ambiente de trabalho decente. Não vou entrar nos pormenores, mas acho que, infelizmente, estamos um pouco longe disso. E, finalmente, uma força de trabalho motivada exige uma organização e uma gestão que apoiam os trabalhadores, os prestadores. Eu quero acrescentar a essa definição da OMS. Acho que precisamos de uma força de trabalho em número suficiente. Suficiente para quê? Para responder à procura. Já temos essa força de trabalho, temos desemprego. Isso significa que a procura está satisfeita. Mas precisamos de uma força de trabalho maior para responder às necessidades. Aqui em Portugal, vou dar alguns números. Aqui em Portugal, temos no registro da Ordem dos Médicos 54 mil médicos. Isso é Portugal, dos quais 29.300 trabalham no SNS. Na minha província de origem, no Canadá, com 8,4 milhões de pessoas, ou seja, um pouco menos de 2 milhões que no Portugal, temos 21 mil médicos. Na Bélgica, que tem uma população de 11,2 milhões de habitantes, tem 48 mil médicos. Então, a pergunta é, faltam médicos no Portugal? Enfermeiros, aqui em Portugal,
quando contamos o conjunto de enfermeiros, temos 6,5 enfermeiros por 1.000 habitantes. Na Bélgica, eles têm 11,1 por 1.000. Por que essa diferença? Eu faço a pergunta. Precisamos de uma força de trabalho com o que chamamos skills mix, ou seja, o conjunto de ocupações que seja mais eficiente. Aqui, no Portugal, temos 1,4 ou 1,5 enfermeiro por médico. No Québec, são 3,6. Na Bélgica, são 5,4. Acham o Portugal mais ou menos eficiente que outros países. No caso das unidades de saúde familiar, o número de médicos, o número de enfermeiros é igual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o médico está a fazer coisas que poderiam ser delegadas ou está a fazer menos que poderia fazer com o apoio de mais enfermeiros. Outro aspecto da questão da eficiência é a definição dos papéis. Em 14 países da União Europeia, ou seja, na metade dos países da União Europeia, 28, até a Inglaterra decidir se vai embora, 14 reconhecem o direito de prescrever aos enfermeiros. Obviamente, com uma formação adequada, mas direito de prescrever medicamentos, de prescrever exames, de prescrever análises. Temos uma força de trabalho aqui em Portugal com a capacidade de fazer isso? Certamente. Basta falar com os enfermeiros que emigraram na Inglaterra, por exemplo, e que têm atividades muito mais amplias que as atividades que eram autorizadas nesse país. Podemos dizer a mesma coisa do farmacêutico. Três outras características de uma força de trabalho eficiente, distribuída de modo racional por tipo e nível de serviços. Ouvimos muito falar da prioridade dos cuidados primários, porque temos uma população que é mais velha, tem mais problemas crônicos e os cuidados primários são adaptados a isso. Ouvimos falar, mas quando ouvimos a realidade, o dinheiro, os trabalhadores são concentrados a nível hospitalar. E, finalmente, precisamos de uma força de trabalho acessível a toda a população. Como explicar que em Portugal contractualizamos médicos estrangeiros, nomeadamente cubanos, mas teve médicos de Uruguai, de Costa Rica. Não tenho nada contra os cubanos, eles têm uma muito boa formação, a população gosta deles. Mas como explicar que num país que tem um ratio médico-população dos mais altos
da União Europeia, estamos a contractualizar fora. E, por último, precisamos de uma força de trabalho que está respeituosa das normas de qualidade técnica, mas também relacional. Quem vai fiscalizar isso? Como vamos fiscalizar? A minha proposta é que isso é o papel não somente central, mas o papel quase único das ordens profissionais. Fiscalizar a qualidade, promover a qualidade, fazendo coisas como vocês estão a fazer hoje mesmo. Então, desafios em relação à força de trabalho. Vou só lançar ideias. Atrair, recrutar, reter jovens motivados para aumentar e manter a disponibilidade. Fazer do SNS o lugar mais atrativo para trabalhar. Isso pode ser um objetivo. Adaptar as definições dos papéis profissionais, como o papel do enfermeiro, o papel do farmacêutico, por exemplo. A nível da acessibilidade, ajustar a distribuição dos trabalhadores por tipo e por nível de serviços. Aqui em Portugal, eu digo somos porque tenho também a nacionalidade portuguesa, somos um país com uma inovação fantástica, que são as unidades de saúde familiar. Mas o único problema é que não todos têm acesso. Temos que garantir acesso à população toda. E o desafio principal é responder às necessidades de todas as zonas geográficas. Já ouvimos falar de ferramentas tecnológicas. Isso é fantástico. Mas precisamos de pessoas também. Como garantir a presença dos profissionais em todas as regiões de Portugal? Em termos de qualidade, adaptar os processos de formação, incluindo o processo de seleção. Selecionar os candidatos a estudos de medicina dentária, de enfermagem, a partir dos resultados acadêmicos, só permite a predição de bons resultados acadêmicos durante os estudos, mas não permite a predição que serão bons profissionais, bons comunicadores, que terão essa empatia que foi mencionada por muitos. Em outros países, acabarão com esse método de seleção. Há opções. Por que não consideramos essas opções? E temos que reforçar os mecanismos para garantir o respeito das normas de qualidade. Tudo isso acontece num ambiente muito desafiante. É uma coisa que vocês sabem. Há pressões demográficas e epidemiológicas. Eu pensava, ouvindo os colegas, sobre todas essas possibilidades
das novas técnicas. Mas a epidemia do futuro próximo, é a epidemia de doença mental. Quero ver como as tecnologias novas vão ajudar a enfrentar essa epidemia. E a epidemia de doenças crônicas que vão afetar cada vez mais uma população envelhecida. Pressões sociais, pressões econômicas, pressões políticas, tudo isso cria uma pressão que o sistema de serviços de saúde tem que enfrentar. O problema que eu vejo é que essas mudanças são muito mais rápidas que são as respostas legais, organizacionais, administrativas, que são tipicamente lentas. Vou dar um exemplo só. A Lei de Bases de Saúde. A última foi de 1990, quase 30 anos atrás. E ainda a lei não está completa. Então, o futuro do SNS. Não tenho a pretensão de fazer qualquer predição. Acho que ninguém pode fazer qualquer predição, mas quero lançar algumas ideias para um SNS mais forte, com um desempenho melhor. E vocês vão ver que não estou muito a favor de planos grandes, que são atrativos, mas que não sempre são implementados. Uma estratégia é expandir o que funciona bem. Já mencionei as USFI. Há bons exemplos de cuidados integrados. Há bons exemplos de telemedicina. Por exemplo, ontem ou anteontem saiu uma avaliação da telecardiologia em Coimbra. Avaliação muito positiva. E vou acrescentar outra coisa que podemos expandir. O espetáculo fantástico do grupo Música nos Hospitais. Isso custa quase nada, mas tem um impacto enorme sobre não somente os pacientes, mas sobre o pessoal também. Em termos de inovação, minha sugestão é descentralizar a sério, dar autonomia às organizações prestadoras, mas pedir contas. Por exemplo, as USF têm autonomia parcial, mas não controlam os recursos financeiros. Isso não é autonomia. Autonomia completa implica gestão dos recursos próprios, gestão do pessoal, autoridade para recrutar, para evitar esses artigos que temos nos jornais quase todas as semanas, falta X médicos no hospital Y, e estamos à espera do Ministério da Saúde para libertar os postos. Criatividade, tenho só uma proposta. Utilizar o capital de experiência e de conhecimento que
existir no sistema. Isso quer dizer ouvir os trabalhadores. Não estou a falar de ouvir os médicos especialistas. Sim, temos que ouvir o que estão a propor, temos que ouvir todos. Porque, além do pessoal clínico, tem outro pessoal que tem uma boa percepção dos problemas e que tem ideias para resolver os problemas. E não esperar uma solução que pode ser aplicada a todos, mas deixar cada organização definir as modalidades que são adaptadas à sua situação. Então, como chegar lá? A experiência internacional ensina que há fatores de sucesso das reformas que são observados em qualquer lugar. Diálogo com os stakeholders. Os stakeholders são todos que são implicados. Os profissionais, mas também os utentes. Os produtores de equipamento, de medicamento, todos devem ser ouvidos, pelo menos. Sem o apoio dos stakeholders, não há reforma. Depois, uma gestão profissional. Uma gestão que está totalmente desligada da decisão política. O caso de Portugal, a situação de Portugal melhorou muito nos últimos anos, mas ainda há nomeações baseadas nas amizades políticas e não somente no mérito profissional. E, sobretudo, as mudanças dependem do compromisso político. Dependem da capacidade dos que tomam as decisões de reconhecer que bons serviços públicos, quer de saúde, de educação, de transportes, de ambiente, proteção do ambiente, isso é um fator de desenvolvimento. Não é o resultado do desenvolvimento, é um fator que contribui ao desenvolvimento e, por isso, é um muito bom investimento. Então, vou terminar fazendo uma proposta minha que tem zero probabilidade de ser aceita, mas eu faço de qualquer maneira. Como obter esse compromisso político? A minha proposta é: todos que estão numa função de direção, até chegar ao ministro. Eu deixo o ministro como está no momento. Todos são obrigados a utilizar, quando precisam, serviços de saúde públicos. Todos são obrigados a utilizar transportes públicos para chegar ao trabalho ou para ir de um lugar para outro. Não sei se vocês já perceberam, mas em Lisboa há centenas de táxis. Então,
se não queremos utilizar o autocarro ou o metrô, podemos ir de táxi. São obrigados a enviar suas crianças nas escolas públicas, etc., etc. Se isso acontecer, vocês vão observar logo um novo lobby a favor dos serviços públicos. Então, eu digo isso a profissionais, mas quando vou ter uma oportunidade de falar com decisores, vou terminar a minha intervenção exatamente como a terminei. Muito obrigado.